Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco conectados com a palavra e em consonância com anoitecendo com a palavra, onde estamos lendo o quinto livro dos Salmos, que vai do Salmo 107 ao 150, até o final do livro de Salmos. E hoje nós temos o Salmo 108. E poderíamos dizer que o título para esse salmo poderia ser Louvor e Súplica. Louvor e súplica. Davi, que é o autor desse salmo, se destaca entre os servos do Senhor do Antigo Testamento por sua dedicação à adoração. Muito notória essa questão em relação a Davi. Ele escreveu a maioria dos salmos contidos neste rico livro, que é o quinto livro dos Salmos, com certeza, e incentivou muitos outros autores a completarem também o que ele já começou a fazer. Vários dos demais hinos usados pelos judeus, tanto no passado mais remoto como também no tempo de Jesus, tinha sua base no livro de Salmos. Então Davi fez isso e incentivou outros a fazê-lo. Davi foi instrumento usado por Deus para oferecer segurança à nação na terra que Deus havia dado a Israel 400 anos antes da existência de Davi. Apesar das suas grandes proezas como guerreiro, o coração desse líder estava no santuário, onde os cânticos de louvor foram entoados para honrar o Criador. E não no campo de batalha, onde ele também teve uma atuação muito notória. Davi dominava a música. Na juventude ele se destacou nas suas habilidades e foi chamado na corte de Saul, que era então o rei, para tocar harpa, o que amenizava a crise de Saul. Mas o interessante é que notar que o interesse de Davi na música foi muito além do seu benefício em acalmar as emoções de uma pessoa ansiosa, como no caso de Saul. Ele aprendeu a cantar, tocar instrumentos, compor hinos, organizar as apresentações para a glória do Senhor, que é o único merecedor da adoração dos seres humanos. Com esse domínio da música espiritual e pela direção do Espírito Santo em sua vida, ele conquistou muitas coisas. Pedro, na sua carta, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, fala a respeito desse Davi. Davi escreveu muitos salmos completamente originais. Seus salmos consideravam a história da nação e olhavam para o futuro, em mensagens proféticas sobre a vinda do Messias, a vinda de Cristo ao mundo. Alguns desses salmos, porém, não apresentavam versos que ele poderia publicamente apresentar, ou que ele havia apresentado anteriormente. Então, ele fazia uso de coisas que já tinha escrito no passado. Por exemplo, Salmos 57 e 60 são um exemplo disso. Enquanto o Salmo 57 vem do contexto de fuga, Davi fugindo diante de Saul, o Salmo 60 foi escrito vários anos depois e se refere às vitórias de Davi e de seu exército nas guerras lá no início do seu reinado, quando ele agora é rei. Não sabemos exatamente a ocasião da composição do Salmo 108, que nós apreciamos hoje, mas parece provável que seria na mesma época do Salmo 60, pois inclui os comentários sobre os adversários que foram subjugados. O que o Salmo tem a ver com o outro? Bom, o que tem a ver é qual o vínculo entre um Salmo e outro sobre a fuga de Davi e o outro ocasionando uma campanha militar? São perguntas que aparecem aqui. A melhor maneira de responder essas perguntas é pela leitura dos 3 salmos para observar o que Davi usou no Salmo 57, no Salmo 60, para compor o Salmo 108. Talvez nós encontremos uma resposta aí. Os primeiros 5 versos do Salmo 108 são basicamente iguais aos versos do Salmo 57. Quando estudamos o Salmo 57, observamos que os primeiros versos comunicam a angústia de Davi, cercado por leões, que eram os seus perseguidores. E os últimos versos expressam a confiança no Senhor. O Salmo 108 não começa com os apelos de uma pessoa perseguida, e sim com a confiança de um líder vitorioso, que dá glória a Deus por suas conquistas, dizendo: firme está o meu coração, ó Deus.
cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. As experiências de Davi, antes de ser coroado rei, serviam para prepará-lo para governar o povo. Ele aprendeu a importância da humildade, dependência em Deus, uma atitude bem diferente do narcisismo do seu predecessor Saul, que confiava muito em si mesmo. Deus lhe deu vitórias sobre as feras no campo e que aumentavam as suas confianças para derrubar Golias, por exemplo. Da perseguição de um rei ciumento, Davi confiou em Deus para dar vitórias sobre os inimigos de Israel. A segunda parte do Salmo 108 traz uma mensagem particular à atenção da nação. A questão não é apenas o livramento de um homem perseguido, e sim da fé do povo no Senhor. Os últimos versos assumem uma voz coletiva quando falam dos teus amados, falam dos nossos exércitos e das proezas feitas em Deus contra os nossos adversários. Lá no versículo 6, versículo 11, versículo 13, encontramos essas expressões. Davi desejava que todos os israelitas mostrassem a mesma confiança em Deus que ele precisou na caverna quando fugia de Saul. Dos mais escuros recintos do desespero, dos apelos aos amados de Deus serviam ouvidos e respondidos. Quando estudamos os Salmos, nós vemos que nesse tempo, 3.000 anos depois do reinado de Davi, nós podemos aprender a confiar no mesmo Deus no qual Davi confiou. Portanto, que nós possamos ter isso em mente, possamos louvar e exaltar e suplicar a Deus quando necessário. Que Deus nos dê uma boa leitura do Salmo 108 e, se possível, leia os 57 e os 60 para a complementação. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.